O preço do Bitcoin está caro? Qual que é o melhor momento de comprar? Chama a tua avó, senta o popô aí que a gente vai aprender isso juntinho. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Canton Crypto Lab. No vídeo de hoje você vai aprender a escolher o momento certo de comprar ou vender Bitcoin, tá legal? Então, bora lá diretamente pro conteúdo. Antes não se esqueça, você me ajuda muito quando você deixa o seu like e a tua inscrição no canal. Esse vídeo continua indo para mais pessoas que precisam aprender de uma maneira didática a como conhecer, a tatear esse mercado cripto. Tá legal? Então, sem enrolações, vamos lá direto pro conteúdo. Para começar, é importante que você assista esse vídeo aqui depois, já separar para você ver ele aí, para você entender o que é o halving, né? Porque isso se conecta muito ao que a gente vai falar aqui hoje, tá legal? E eu vou recapitulando aqui ao longo do vídeo para você, para refrescar a sua memória de uma maneira bem didática, pode ficar tranquilo, tá? Então vamos lá. Para você entender o momento certo de comprar ou vender o Bitcoin, né? Vamos focar aqui nesse vídeo no Bitcoin e você vai entender que isso pode funcionar para todos os outros ativos. O Wyckoff, que é um dos pais, né, da análise gráfica, ele conseguiu identificar um padrão cíclico do mercado, onde ele é composto por 4 fases. A primeira fase é de acumulação. Depois temos uma fase de forte alta, seguido pela distribuição e depois uma forte queda que volta para a fase de acumulação e vai para a forte alta e assim segue o ciclo. Beleza? Então, de uma maneira simples, são 4 fases. Mas como é que você vai entender em qual fase a gente está? Para isso, eu trouxe características principais, corriqueiras de cada uma dessas fases. E aí você vai conseguir entender por elas em que fase que a gente está, né? Então, vamos lá. Na fase de acumulação, o pessoal chama de fundo e de depressão de mercado, você vai ver que as empresas quebram, o desemprego ele pode estar em alta devido à recente crise, né? Então lembra que aqui teve uma grande queda, então nesse momento ainda pode ter um desemprego ali forte rolando. Os ativos estão com preço de banana, porque se as empresas estão quebrando, principalmente, né, aquelas com capital aberto, que estão na bolsa de valores, o preço delas está lá embaixo, que o mercado está descrente nelas. E aí por isso o smart money entra em ação. Quem que é o smart money? São os grandes investidores, aqueles que movimentam milhões, instituições financeiras, grandes empresas. Por quê? Eles sabem, por exemplo, que um Banco do Brasil quebrar é algo muito difícil, uma Petrobras, Vale, qualquer uma outra empresa grande aqui no país ou lá fora, sabe que essas empresas são bem difíceis de quebrar, não impossível, tá? Mas bem difíceis de quebrar. Então eles vão lá e aproveitam para comprar com os preços lá embaixo, porque depois quando elas voltarem, eles ganham muito dinheiro com a valorização dos ativos, certo? E vocês vão ver que os juros vai estar elevado, já com uma tendência de cair, mas ele ainda vai estar elevado. Inclusive, é um dos motivos que faz com que as empresas estejam quebrando, né? Porque as empresas pegam empréstimo e tem os juros da dívida, esse juros está super alto nesse momento do mercado e as empresas não conseguem cumprir com suas obrigações e acabam se endividando e algumas quebrando, certo? Então, beleza. O que vai acontecer para essa fase de alta, que é chamado de bull market, tá? Então, para eu não ficar usando o termo técnico, eu já vou deixar explicado aqui que bull market é o mercado em alta e bear market é o mercado em baixa. O que significa bull e bear? Se você não sabe, bull é touro em inglês e bear é urso. Então, por que deram esses nomes, né? Você vai ver em algum momento muito dessas imagens aqui, ó, nos relatórios financeiros, nas notícias, porque o touro, quando ele ataca, é de baixo para cima, né? Então é quando o mercado está lá embaixo e vai para cima. E o bear, que é o urso, ele ataca com a pata de cima para baixo, e aí quando o mercado está em queda. Então, só para desmistificar essas nomenclaturas aí, você já sabe agora o que é bear e bull, beleza? Então, voltando aqui. No bull market, você vai ver que o FOMO come solto. O que é o FOMO? É o Fear of Missing Out. É uma sigla que quer dizer isso, que significa o medo de ficar de fora. Ou seja, você vai ver que os preços estão subindo e você fala, putz, eu tenho dinheiro aqui, eu vou investir,
eu vou ficar de fora, eu vou perder essa oportunidade. Aí você vai e começa a comprar as coisas sem entender exatamente o que está acontecendo. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você vai perceber que esses momentos, esses FOMOs não vão te pegar mais. Porque você vai entender, peraí, deixa eu analisar pelas características lá do vídeo, em que fase que a gente tá, para você saber e não cair numa furada, beleza? Vocês também vão ver que os juros começam a cair, porque com os juros altos as empresas estavam quebrando, então é preciso que os juros caia para que essas empresas continuem existindo, certo? E o que vai acontecer também? A inflação vai crescer devido ao aumento da liquidez no mercado. E o que é esse aumento da liquidez? São nada mais nada menos que o governo imprimindo dinheiro, né? Isso é que causa a inflação, por isso que esse é o momento de inflação, né? De alta demanda e inflação, porque os governos vão começar a imprimir dinheiro para resgatar essas empresas que estavam quebrando, né? Aí vai ter auxílio, vai ter um monte de coisa para pagar, para bancar, e aí isso aumenta a inflação. O emprego tende a aumentar, né? Uma vez que os juros começam a cair, fica mais interessante para as empresas tomarem empréstimo, e aí o emprego tende a aumentar, porque as empresas têm mais dinheiro, investe, contrata pessoas, certo? E aí, nesse momento, o que acontece? As empresas crescendo, o preço dos ativos começa a esticar. E aí a gente vê essa alta aqui que o pessoal chama de alta parabólica. Você vai ver que são marcados por momentos de forte crescimento no mercado. Vou mostrar depois no gráfico isso, certo? Agora é o momento de distribuição. Os experientes, né? O momento de distribuição é o momento do pico de euforia. É esse momento bem aqui, ó. É bem nessa curvinha aqui, ó. Bem no pico aqui. Né? Começa a viver essa fase de distribuição. E o que acontece? Os experientes eles começam a sair, enquanto os novatos esperam mais altas. O smart money que comprou ações lá na baixa no período de acumulação, agora eles já entendem que o mercado está eufórico, porque vê o varejo entrar ali começando a comprar irracionalmente, e eles começam a sair. Enquanto isso, essas notícias estão, vai sair no Jornal Nacional, Bitcoin bate alta histórica e passa dos 100 mil dólares, e aí todo mundo fala, putz grilo, agora eu vou precisar comprar. Então a galera vai comprar, só que os experientes já estão saindo. Ou seja, no mercado tem que entender uma coisa, se tem alguém comprando, tem alguém vendendo, sempre. Então, se essas grandes empresas estão vendendo nesse momento, realizando lucro, é para o varejo. É para o varejo que está comprando nos preços altos, certo? Os juros tendem a subir para conter a inflação crescente, que foi o fruto da expansão econômica. Então, nesse período anterior aqui, o governo começou a imprimir dinheiro, a inflação foi lá para as alturas. E qual que é o remédio da inflação? É os juros. É um assunto para outro vídeo, mas é isso que o ciclo faz, né? Toda vez que aumenta a inflação, os juros crescem para segurar a inflação, é um aperto monetário para conter a inflação. E aí a inflação baixa, os juros baixam, a inflação aumenta e aí sim vai por toda a história, né? Também temos a economia a todo vapor, porque foi injetado muito dinheiro, as empresas investiram, tá em expansão mesmo, tá todo mundo crescendo, é uma maravilha, o desemprego fica baixo, mas nada sobe para sempre. Então, há os primeiros indícios de desaceleração do mercado. E aí você vai ver aqui nesse gráficozinho que ele começa já a tender para baixo. E aí o que vai acontecer na sequência? O famoso bear market, o mercado do urso, né? Que é a fase de pânico e capitulação. O que acontece? A economia vai desacelerar e os preços derretem, porque nada sobe para sempre. Grandes vendas, que o pessoal tem um termo técnico chamado de panic sell, então fulano começa a vender, ciclano começa a vender. Nossa, tá todo mundo vendendo, acho que não vai mais subir, todo mundo começa a vender, aí os preços realmente vão derreter, né? O desemprego vai aumentar, porque os preços estão caindo, os juros ficou alto, né? O juros está crescente, o desemprego ele vai aumentar como consequência do aperto monetário e os valores dos ativos em níveis de fundo, onde a gente retoma o ciclo e essa parte aqui se conecta com essa, a gente volta para o momento de acumulação. Tá legal? Então aqui você já entendeu as 4 fases do ciclo, né? Acumulação, forte alta, distribuição e bear market, a queda do mercado, né? Agora, como é que isso se conecta com o halving, né? Que eu trago aqui, ó, os ciclos de mercado mais halving. Por quê? Vou te explicar isso aqui agora. Vamos lá. Se você não lembra, o que é o halving? O Bitcoin, eu vou até trazer aqui visualmente,
Eu comentei com vocês que para que um bloco na blockchain seja minerado, é preciso que mineradores estejam usando sua força computacional para resolver. Lembrando que esse vídeo está aqui no cardzinho, pode assistir ele com maiores detalhes. Mas, recapitulando só rapidamente, todo minerador que consegue minerar um bloco, ele é recompensado com a moeda da rede, né? E ele, aqui ó, o doido que consegue achar esse Nonce é recompensado com a moeda da rede, o Bitcoin. E o que é o halving? A cada 210 mil blocos, aqui ó, a recompensa cai pela metade. Então, dá uma olhadinha nesse quadro aqui, ó. Em 2009 a 2012, a recompensa por bloco minerado era de 50 bitcoins. E aí, nessa época, eram minerados 7.200 bitcoins por dia. Esse número vai caindo pela metade a cada 4 anos. Por quê? Como um bloco é minerado a cada 10 minutos, não sei se vocês lembram, mas eu trouxe aqui, nesse explorador de blocos, você vê que a cada 10 minutos, 9, 19, 29, a cada 10 minutos um bloco é minerado, 210 mil blocos dá aproximadamente 4 anos. Então, a cada 4 anos acontece o halving. E o que acontece? O Bitcoin, ele fica mais escasso. Então, se antes era produzidos 7.200 Bitcoins por dia, agora, em 2024, a gente acabou de passar por um halving em abril de 2024, agora a gente só produz 450 Bitcoins por dia, certo? Então, com o aumento da escassez, né, por que o diamante vale tanto? Né, porque ele é escasso. O ouro é a mesma coisa, porque ele vale isso porque ele é escasso. Então, qual que é a tendência a acontecer com o Bitcoin? Você olha nesse gráfico aqui. Essas linhas amarelas, elas marcam o momento onde aconteceu cada halving. E a gente já pode colocar uma linha bem aqui em 2024, porque a gente acabou de passar, como eu comentei, por um halving aqui em abril, certo? O que acontece com o preço? Isso aqui é o preço do Bitcoin. Olha o que acontece. Está indo pela fase do mercado que eu comentei acima, aí tem o halving, expansão monetária, né? Olha só o que acontece aqui, ó. Inflação crescente devido ao aumento da liquidez no mercado, alta, bull market. Como o governo começou a imprimir dinheiro, as pessoas têm mais dinheiro em mão e começam a falar, pô, eu vou pegar uma parte desse dinheiro e vou arriscar, vou investir em alguma coisa para ganhar mais dinheiro. E aí casa muito bem com os momentos do halving. E olha só o que acontece. Mais dinheiro no mercado, o halving, o Bitcoin mais escasso, olha o preço, voa. Halving, preço lá para cima. Halving, preço lá para cima. E olha só, a gente está bem nesse momento aqui agora. Então, o que vocês acham que vai acontecer com o preço do Bitcoin nos próximos 8 a 10 meses, né? Então, assim, além do halving, que está totalmente conectado com esses momentos do mercado, né? Porque se o halving estivesse acontecendo onde o momento do mercado ele está em baixa, as pessoas não teriam dinheiro para colocar, não teria fluxo de dinheiro para entrar nas criptomoedas. Mas, coincidentemente, o halving está acontecendo justo no momento de ano de eleição, no momento de aperto de expansão monetária, né? Então, é isso que acontece com o valor do Bitcoin, né? Aqui tem um gráfico mostrando também na história e você vai ver que o ciclo do mercado que eu comentei no começo do vídeo bate muito com o que acontece aqui. Então a gente tem um momento de acumulação, certo? Depois a gente tem a forte alta, aí tem a distribuição, aí depois tem a queda do mercado, para a gente viver a acumulação, para a gente viver a alta do mercado, para a gente viver a distribuição, para a gente viver a queda de mercado e assim por diante. O mercado é cíclico, né? Então existe uma frase que eu gosto bastante desse mercado que é: a história ela não se repete, mas ela rima. Então não é que isso está garantido e vai acontecer para sempre agora, mas é muito semelhante o que vem acontecendo desde o início do nascimento do Bitcoin. Aí eu te pergunto, olhando esses dados aqui, momento de mercado, né? Juros começam a cair. O Fed não acabou de cortar os juros agora em setembro pela primeira vez em 4 anos, né? Canadá, Europa, todos esses grandes países estão cortando juros. O preço dos ativos está esticando. Então, se você olhar, eu vou abrir aqui, ó,
online ao vivaço, por exemplo, o gráfico do S&P 500. Ele mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, vou abrir aqui, ó, o S&P 500. Olha só, olha a alta que tá rolando. Então, lembra aqui, ó, preços dos ativos estica. Olha o tamanho dessa alta. Corte de juros pelos grandes países no mundo, né? Os governos imprimindo dinheiro. A galera vai começar a olhar o preço do Bitcoin e vai falar, nossa, eu vou comprar, acho que eu vou ficar de fora. Então, a gente está bem no comecinho aqui, ó, nessa alta aqui, ó. A gente está entrando nessa curva aqui agora, né? Então, quando você olhar o preço do Bitcoin, por exemplo, vamos lá, e alguém vai te perguntar, tá caro ou tá barato? Dado tudo que a gente falou aqui, olhando esse gráfico aqui agora, ele está caro ou tá barato? Quem não tem o conhecimento que agora você tem, vai olhar isso aqui e vai dizer, caramba, se na máxima histórica aqui, ó, isso aqui tá o preço do Bitcoin desde lá de 2000, ó, vou pegar aqui 2017 que tem aqui, né? Tem mais, né? O Bitcoin nasceu em 2009. Então, se for comparar aqui, pô, tá numa alta, tá altíssimo, o preço vai corrigir. Então, vai falar que tá caro, né? Vai dizer que está caro. Mas a gente sabe que pelo dado momento do mercado, muito pelo contrário, a gente está num preço baixo, perto do que vai acontecer daqui para frente, tá legal? Então, eu acredito que deu para você entender legal os ciclos do mercado, como isso se conecta ao halving, a valorização do Bitcoin acontece, e agora você pode tomar a sua própria decisão, né? Lembrando que aqui não é nenhum tipo de sugestão de indicação de compra ou venda, tá? É mais um conteúdo didático para você aprender a tomar as suas próprias decisões. Eu acredito que tenha ficado bem claro. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler, fico bem feliz de ver as dúvidas e até mesmo construir conteúdos em cima disso se eu ver que existe alguma dúvida que ficou, que é recorrente, tá legal? Então, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça, se você não fez ainda, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até a próxima. Deus é bom demais.